boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Neste último programa de 2012 começamos pelo futsal. Vamos falar do Mundial que decorreu em Oliveira de Azemais a semana passada e onde esteve a minha convidada. Chama-se Daniela Ferreira, tem 22 anos, 18 internacionalizações e está há 5 épocas nos restauradores avintenses. Olá, Daniela. Olá, boa noite. Quando tu começaste a praticar futsal, se calhar importa também referir que a Daniela é mais conhecida por Pisco. Quando começaste a praticar futsal, alguma vez te passou pela cabeça chegar à seleção A? Não, quando comecei a praticar foi apenas porque gostava, numa de me divertir e de estar com as minhas colegas, mas depois aos poucos fui vendo que se calhar até tinha um bocadinho de jeito para o futsal e quando agora olho para trás e me vejo aqui, de facto, na altura nunca pensava chegar a este ponto sequer. E há quanto tempo é que começaste? Comecei federado, comecei com 13 anos a jogar. Ou seja, há 11 anos, há 9 anos, sim, assim sim, é que é. Sim. E a partir de que altura é que começaste a pensar que era possível sonhar com a seleção nacional? Há cerca de... É assim, a seleção nacional esteve, digamos que foi reativada há 3, 4 anos. Ou seja, antes não havia seleção nacional de futsal. Por isso nunca pensava muito em poder lá chegar, porque uma vez que não havia, não era logo um objetivo meu. Mas depois, quando foi reativada, e como represento o Restauradores Avintenses, que é um clube com muito... Já é uma referência, sim, não é? exato, a nível nacional, acho que estava num dos melhores clubes para poder atingir esse objetivo. E logo no primeiro ano em que foi reativada, fui chamada à seleção nacional e participei logo no primeiro torneio mundial. E este Mundial que se realizou em Oliveira das Meias também era já quase um dado adquirido para ti? Sim, digamos que sim. Como as coisas iam correndo, o meu trabalho tinha vindo a ser reconhecido, era presença assídua nas convocatórias, por isso foi com alguma naturalidade, digamos assim, que vi o meu nome na convocatória final. Tu foste a única jogadora dos Restauradores Avintenses que esteve nesta fase final do Mundial? Não. Tive eu e mais 2 colegas minhas. Mas que foram à fase final? Sim. Também estiveram presentes. Peço desculpa. Mas como é que a notícia foi recebida no seio da equipa? Foi com... toda a gente ficou contente, não é? Porque... primeiro porque éramos, se não me engano, nós, a par do Benfica, éramos as equipas mais representativas. Pois. Ou seja, acho que toda a gente da estrutura dos restauradores fica contente e acho que é uma prova do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, tem vindo a dar frutos, não é? E por isso felicitaram-me por isso, a mim e às minhas colegas. Achas que o facto de tu e as tuas colegas terem sido convocadas que faz com que os restantes elementos da equipa olhem para vocês de outra forma e acreditem que será possível também elas um dia serem chamadas a representar o emblema de Portugal? Sim, penso que sim. Penso que nós temos uma equipa muito jovem, se calhar a média de idades ronda se calhar os 20, 21 e temos muitas miúdas já a trabalhar na equipa sénior que vieram da equipa júnior e olham para nós e se calhar veem, elas conseguiram cá chegar, por isso se calhar estão no clube certo para trabalhar e daqui a 2, 3, 4 anos posso lá chegar, por isso acho que elas acreditam bastante nisso. Estávamos a ver imagens do jogo contra o Irão. Não sei se o facto de terem jogado contra atletas que estavam caracterizadas, digamos, de maneira diferente, fez com que olhassem para o jogo também de maneira diferente. Nós por acaso já tínhamos defrontado o Irão num torneio em Moscovo, no qual vencemos e para nós é um bocadinho estranho elas jogarem de fato de treino quase, com a burca, todas tapadas, mas é algo diferente, mas que não as impede de jogar, não impede de darem o seu melhor, por isso encaramos com alguma naturalidade, de certa forma. O que é que significou para ti o facto deste torneio se ter realizado em Portugal, perto da tua área de residência, em Oliveira das Meias? Foi importante? Sim, foi importante ter sido em Portugal. Depois acho que o facto de ter sido no Norte, acho que as pessoas aderem muito mais. São mais... calorosas? Exatamente, recebem-nos de uma forma diferente. E além disso, como estávamos com uma equipa também bastante forte, com muita qualidade na seleção, permitia-nos sonhar com o título mundial. E acho que a envolvência toda que
deste torneio foi fantástica e muita gente começou a conhecer o futsal feminino e a gostar de nós, a forma como jogamos. Recebemos imensas mensagens de toda a gente que nos felicitou pela prestação. Foi fantástico este Mundial. Era esse o objetivo, a chegar à final e vencer? Foi isso que Jorge Brás vos pediu? Sim, nós entramos para cada jogo com o objetivo de vencer e, como eu já disse, visto a qualidade que temos na nossa equipa, acho que podíamos perfeitamente ter ganho o jogo. Pronto, perdemos por pormenores, porque elas têm mais competitividade, também têm muita qualidade, claro, mas podia perfeitamente ter pendido para o nosso lado. O jogo com a Espanha foi fácil de gerir ou nem sempre é fácil fazer essa gestão às emoções? O jogo com a Espanha, para mim, se calhar foi o mais emotivo e se calhar o mais difícil, porque tivemos que ir às grandes penalidades para vencer o jogo. No qual marcaste um golo importante também, não é? Sim, marquei o primeiro penalti e então foi muito importante para nós estarmos na final e ter vencido a Espanha, que é também uma potência mundial. Pisco, esta foi a modalidade que sempre praticaste ou experimentaste outras e depois foste a esta? Não, foi sempre a minha modalidade de eleição, só que no início joguei no desporto escolar, ou seja, era mais futebol de 5, futebol de salão, ou pronto. A partir dos 13 anos é que comecei a apostar mesmo a sério e foi a única atividade, digamos, mesmo federada que eu joguei. Já agora importa também pedir-te que nos expliques de onde é que vem a origem da tua alcunha, Pisco. Exato. Quando comecei a jogar, com uns 13 anos, fui convocada para um torneio interassociações, em qual representei a seleção do Porto, e numa seleção de sub-20 eu era mais jovem, com 13 anos, e era a mais pequena. Ou seja, daí chamarem Pisco, porque há um pássaro que se chama Pisco, então ficou todo assim associado e a partir daí o nome colou e qualquer pessoa que se calhar perguntarem Daniela Ferreira, se calhar não estão muito a ver quem é, mas se disserem Pisco já associam. Eu tive alguma dificuldade em reconhecer-te na convocatória. Pois. Sabia que eras Daniela, mas depois havia outra Daniela nos restauradores, não é? Exato. No teu currículo consta uma passagem pelo Desportivo das Aves. Foi lá que começaste? Sim, foi lá que comecei. Estive lá cerca de 7 anos. E foi era o clube da minha terra, não é? Com o qual também tenho muito apreço. Mas depois vim para os restauradores e foi aqui nos restauradores, digamos, que comecei a evoluir ainda mais e a lutar por outros objetivos. Ou seja, se já passaste por estes 2 clubes e estiveste 7 épocas no Aves e estás há 5 nos restauradores aventenses, és tu que gostas de te fidelizar ou são os clubes que não te deixam mesmo sair? É um bocadinho das duas. Eu não sou muito de andar a saltar de clube em clube. Gosto de estar numa equipa em que me dê condições para atingir os meus objetivos individuais. Ou seja, para mim, estive no Desportivo das Aves até um determinado ponto em que eu achava que devia estar lá. Depois os restauradores propôs-me um projeto, digamos, melhor, em que eu a nível individual, se calhar, poderia lutar por outras coisas, assim como a nível coletivo, e por enquanto os restauradores oferecem-me todas as condições necessárias para eu lutar por aquilo que quero. Mas com certeza que já tiveste muitos convites para mudar de ares, ou não? Sim, já, mas não só de cá como de fora. Mas as coisas também não são assim muito fáceis. Há na minha vida pessoal, há a minha vida profissional, ou seja, é um bocadinho difícil conciliar tudo e gerir tudo. Acho que ainda não foram reunidas todas as condições para que eu pudesse, se calhar, mudar de ares. O que é preciso para que isso aconteça? Era preciso, se calhar, a nível pessoal, por exemplo, eu não gosto muito de ficar longe da minha família, tinha um bocadinho de dificuldade. E depois, a nível profissional, é necessário darem-me outro tipo de condições, porque ninguém vai viver de futsal, eu falo para mim, não vou viver de futsal, por isso era necessário outro tipo de condições extra para que me pudessem seduzir e levar para outros clubes. O que é que, por exemplo, o que é que gostavas de fazer nos próximos anos em termos de futsal ou até, não sei se estás a estudar, se estás já numa área mais... Eu terminei o meu curso ano passado, curso de Radiologia, estou na área da saúde. Tem sido difícil de arranjar emprego, não é? Estou a dar aulas de futebol, aulas extracurriculares. A nível desportivo, o que eu gostava era de, assim que digamos que fisicamente eu possa
continuar a jogar o mais tempo possível e durante esse tempo conseguir lutar para ser campeã nacional, estar sempre presente na seleção, e são esses os meus principais objetivos. Achas que para que haja um maior destaque do trabalho do futsal feminino, que é feito no futsal feminino, é importante que haja um campeonato nacional a sério? Sim, acho que sim. Acho que é fundamental não só para nós evoluirmos e podermos competir depois a nível de seleção contra o Brasil, contra a Espanha, que são as grandes potências do futsal, e também é muito bom e é motivante para nós e para os próprios clubes, para os treinadores. Acho que era um passo muito bem dado, e para o ano, inclusive, já vamos ter campeonato nacional, acho que é uma notícia fantástica para o futsal feminino. Qual é o objetivo dos restauradores avintenses para esta época? O objetivo dos restauradores avintenses acaba por ser campeões distritais, como temos vindo a ser. Depois, quem é campeão distrital está presente na Taça Nacional, e então aí pensamos sempre em fase a fase, passar a fase de grupos, para tentarmos ser aí campeões nacionais e estar presentes no próximo ano no Campeonato Nacional. Pisco, espero que continues a dar cartas primeiro no futsal distrital, depois também no futsal nacional. Tenho a certeza que vamos continuar a falar de ti. Parabéns pela tua prestação neste Mundial. Passamos agora à capa do Jornal Audiência, aliás, a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico vai para a prova 200 km TT Gaia, organizada pela Associação BTT-TT Sandim, que quer tornar evento numa referência internacional. O canto superior esquerdo é reservado ao hóquei em patins e Espinho Imprevisível derrota Golpilhares é o título da notícia que pode acompanhar na página 4. Embaixo à esquerda, o desporto motorizado com o título Valejo Galego em Braga. E ainda embaixo, mais ao centro, o destaque da Taça de Portugal. Na página 2, Coimbrões despede-se da competição, é o rótulo da notícia da derrota frente ao Desportivo das Aves. No que respeita ao futebol nacional, Belenenses intocável na segunda Liga, Espinho a 3 pontos da liderança na segunda divisão e Felgueiras sofre terceira derrota, mas mantém liderança. São notícias que podem ser lidas ao pormenor na página 2. A fechar, os destaques relacionados com o futebol distrital, Canidelo já é terceiro, Golpilhares de regresso à liderança, Oliveira do Douro vence derby com Dragões e ainda São Vítor trava Arcozelo, são as chamadas à capa sobre os encontros da Associação de Futebol do Porto decorridos este fim de semana. Estes e outros destaques podem ser encontrados amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. Segue-se agora o espaço onde costumamos comentar o fim de semana desportivo, mas porque hoje é o último programa de 2012, vamos fazer um balanço do ano desportivo. Não é assim, José Cancela Moura? Bom, pelo menos vamos tentar, no curto espaço que temos, poder condensar aqui um bocadinho algumas informações. Se calhar eu começava por fazer aqui lançar um grande véu sobre o tema que vamos falar, que acho que tem a ver com o facto de o Benfica ser considerado o rei das modalidades. Pois é, um bocadinho incontornável, porque o handball foi campeão de futebol com o Porto e no voleibol o Sporting de Espinho, mas depois em todas as outras modalidades amadoras, efetivamente, o hóquei em patins, o futsal, o próprio basquetebol e também o próprio atletismo, quer ao ar livre ou em pista coberta, de facto o Benfica assumiu-se, aliás tem vindo nos últimos anos a assumir-se como um clube muito eclético e está na liderança em quase todas as modalidades. Até se diria um bocadinho que parte quase sempre em vantagem, e o voleibol foi uma surpresa não ter sido campeão, atendendo ao ascendente que tem vindo a ter na modalidade. Portanto, acredito que efetivamente até foi com alguma naturalidade que isto aconteceu no ano 2012. Portanto, o Benfica assume-se de facto como uma equipa que, ou pelo menos um clube que alberga um conjunto de modalidades, o que já é difícil. Lembro aqui que em contraponto o Futebol Clube Porto, por exemplo, já não tem secção de basquetebol. Fazer o contrário, não tem secção de basquetebol. Lembro que, por exemplo, o Sporting também não regressou este ano, por exemplo, à primeira divisão nacional de hóquei em patins, e o que significa que nestas modalidades amadoras, o facto de existirem clubes desta dimensão,
os chamados grandes, acabam muitas vezes por ser um motor muito importante para essas modalidades poderem ganhar consistência e poderem ter outro tipo de competitividade, o que não aconteceu. Eu relativamente a 2012, depois, acho que, além deste destaque do Benfica, eu gostaria de realçar, porque é uma figura incontornável este ano no atletismo, que é Dulce Félix, e, portanto, Dulce Félix foi campeã dos 10 mil metros nos europeus de 10 mil metros e repetiu o segundo lugar nos europeus também de corta-mato. Foi a figura que foi distinguida pela própria Confederação de Desporto de Portugal e acabou por ter também nos Jogos Olímpicos já tinha tido uma boa prestação. Uma excelente prestação, portanto, a nível dos próprios Jogos Olímpicos. E, portanto, eu acho que é incontornável no atletismo, ou pelo menos neste caso, em termos individuais, a Dulce Félix. Por outro lado, acho que também é incontornável e é de toda a justiça referir que a grande modalidade do ano foi a canoagem, porque foi a única que foi medalhada nos Jogos Olímpicos e, além de ter sido medalhada, tem mais 3 diplomas, o que significa que, efetivamente, têm vindo os atletas desta modalidade a afirmar-se, não só no panorama nacional, mas julgo que internacionalizaram, por assim dizer, a modalidade. Se calhar também porque no seio da Federação houve também mudanças significativas e, por exemplo, a sede que foi inaugurada este ano. Tem havido um trabalho que, a par da questão dos resultados esportivos, tem sido interessante. Houve um protocolo com a Câmara Municipal de Gaia que levou a que aquilo que são instalações que estavam talvez sem uso, diria eu, que tem a ver com o laboratório de Gá Cardoso e, portanto, que acompanharam os trabalhos de pontos junto ao Rio. Julgo que foi uma excelente opção terem albergado a Federação Portuguesa de Canoagem, o que, a par desta dimensão que a modalidade agora tem, pode vir, de facto, a ser interessante no futuro, acabar por ter resultados internacionais de algum vulto. Nós sabemos que estes resultados, com estes atletas a tornarem-se estrelas daqueles que agora provavelmente estarão daqui a 3 ou 4 ciclos olímpicos a competir, poderão ser muito interessantes para este tipo de modalidade e, portanto, julgo que aqui também é incontornável falar-se no Fernando Pimenta e no Manuel Silva, mas no seu todo, até porque a equipa de K4 nos Jogos Olímpicos também foi interessante. Até porque também no feminino tem dado umas boas... Sim, a Beatriz Gomes e portanto, a Teresa Portela, a Joana Vasconcelos e, portanto, a própria Helena Rodrigues, que foram a equipa que, no fundo, conseguiu um 6º lugar no K4 500 e conseguiram depois outro tipo de resultados, mas mesmo até em termos de provas internacionais, tirando os próprios Jogos Olímpicos, acho que foi uma modalidade que cresceu muito e que neste momento se assume, de facto, como uma modalidade, como eu disse, para além de se ter internacionalizado, pode ser uma modalidade de grande progressão, porque há aqui uma ligação muito forte nas modalidades, eu diria, náuticas ou fluviais, se nós quisermos, porque, por exemplo, já agora, não queria deixar para depois, mas destacar também o remo, onde o Pedro Fraga e o Nuno Mendes tiveram um excelente 5º lugar em double school nos Jogos Olímpicos. Eu penso que... Foram vice-campeões da Europa. Sim, e para além desse título de europeu, ou desse vice-campeões europeus, foram também 5º nos Jogos Olímpicos, o que significa esta ligação que eu acho natural de Portugal com os desportos náuticos, começar agora a afirmar-se por uma ligação que eu também acho que é efetiva dos próprios portugueses com este tipo de modalidades. Depois diria, porque não se vive naturalmente só de futebol, e deixar até um bocadinho o futebol de fora deste resumo. Que fôssemos ao ciclismo, será que pode ser? No ciclismo eu gostaria de distinguir a prestação do Rui Costa. Importa aqui dizer que ele já é neste momento o melhor ciclista português a nível de todos os campeonatos do mundo, com um 11º lugar no campeonato do mundo. Terminou este ano a época, como disse, em 10º lugar da tabela internacional de ciclismo, e isto porque na Volta a Pequim acabou por ter um resultado para conseguir isso, mas, por exemplo, foi o vencedor da Volta à Suíça, que foi um feito internacional de algum bulto, e depois dizer-se que, por exemplo, este resultado de 11º lugar no Mundial de Estrada, que é o melhor lugar de sempre dos portugueses, já não se conseguia um resultado tão bom, e foi o acaso
da Silva, quase há 30 anos, em 1983, conseguiu um 14º lugar. O que significa que, de facto, o Rui Costa, sendo um jovem, acaba ele próprio por assumir-se também como um atleta de eleição e que acaba por trazer para Portugal também uma modalidade de grandes tradições e trazer resultados muito interessantes. Esta também era um destaque que eu não poderia deixar de fazer. Por outro lado, eu julgo, deixando sempre o futebol, porque eu acho que é um desporto de massas e muita gente, por natureza, não é? E muita gente falará nele, gostaria de destacar também o Campeonato da Europa de Hóquei em Patins em Paredes, séniores masculinos. O Pavilhão Rota dos Móveis, que agora está a apostar nas energias. É verdade, foi um campeonato de nosso descontentamento, porque ficámos a 20 segundos de podermos interromper uma marcha vitoriosa de muitas vitórias internacionais da Espanha. Perdemos por 5-4. Acho que ainda há muita gente que ainda não conseguiu digerir esta É verdade, eu acho que derrota. Sim. Aliás, o Reinaldo Ventura foi a imagem exatamente desse descontentamento. Mas também na mesma modalidade, poder ainda realçar a vitória do Sub-20, portanto no campeonato europeu da modalidade, que eu julgo que acaba por dar alguma esperança daquilo que pode acontecer no futuro. Também aqui falar um bocadinho, e também deixando o futsal masculino, ainda estivemos aqui há bocadinho a ouvir, portanto, uma das intervenientes deste Campeonato Mundial de Futsal Feminino, que é o terceiro, que ainda vai no começo, mas onde Portugal se assume já a par do Brasil e da Espanha como grandes potências da modalidade. Apesar de Portugal ter ficado em segundo e ter perdido por 3-0 com o Brasil, deu excelentes indicações, nomeadamente a vitória sobre a Espanha, e de que efetivamente é um destaque, como eu diria, do ano 2012. Nestes dois eventos, Cacela, fica também a prova de que Portugal tem sucesso em tudo aquilo que faz. Eu não tenho dúvidas, quer aliás. Em Oliveira das Mães, quer em Paredes, eu acho que do ponto de vista das organizações, os portugueses têm-se empenhado, por exemplo, há relativamente pouco tempo ainda, ou relativamente há uns anos, o Euro 2004 parecia uma miragem por ser uma organização muito mediática, de grande dimensão, em que os portugueses poderiam até, fruto do seu improviso e da forma como eventualmente se diz que nós não somos muito rigorosos no cumprimento de calendários e objetivos, eu penso que isso foi a primeira grande prova daquilo que os portugueses poderiam fazer. Todas estas modalidades que têm vindo a ter provas desta dimensão e deste cariz, quer europeu, quer mundial, organizadas em Portugal, eu acho que as organizações têm sido fantásticas. Por exemplo, este Mundial de Futsal Feminino teve assistências esgotadas de 2.500 espectadores, um pavilhão em Oliveira das Meias, a que não pode ser estranho, obviamente, a grande colaboração, grande empenhamento das entidades autárquicas, das entidades municipais locais, por exemplo, em Paredes, com o Hóquei em Patins também a esgotar pavilhões, em Oliveira das Meias, e eu acho que Portugal, um bocadinho, os municípios nesse aspecto, julgo que, apelando um bocadinho à camisola e àquilo que são as suas raízes locais, orgulham-se e empolgam-se no sentido de fazer destas organizações exemplares. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a isso também se deve o êxito que tem tido estas iniciativas. Mas agora, se me permite, acho que este ano fica também marcado pela forma mais profissional com que a Federação Portuguesa de Futebol começou a olhar o futsal, até pela organização da Taça de Portugal, da Supertaça, que já tiveram uma imagem mais semelhante àquilo que normalmente se reporta ao futebol. É verdade, eu acho que a nível do futsal feminino, e até diria do futebol também de 11 feminino, o que tem existido em Portugal tem sido uma crescente capacidade de intervenção da Federação no sentido de dignificar e tornar mais séria a própria modalidade. Séria no sentido, já tratamos obviamente de dizer e corrigir isso, séria no sentido de dar consolidação às próprias provas. Por exemplo, há uma falta de competitividade grande do ponto de vista dos campeonatos nacionais, há muito poucas equipas, lá está, julgo que só o Benfica é que aderiu, por exemplo, ao próprio futsal, no futebol de 11 também não acontece, mas se os grandes pudessem vir a aderir a este tipo de modalidades, podiam dar uma dimensão, até do ponto de vista mediático, era interessante. O futsal cresceu muito nas últimas épocas, fruto desta intervenção e da rivalidade que muitas vezes existe entre os grandes, neste caso entre o Benfica e o Sporting, e, portanto, eu acho que, de
facto a Federação está a seguir o bom caminho no sentido de tornar esta modalidade uma modalidade com a verdadeira dimensão que ela está a ter e a projeção que tem no campo internacional. Cancelo Moura, muito obrigada por este balanço do ano desportivo de 2012. Até para o ano, votos de boas festas e até 2013. Um bom Natal também, um feliz ano. Obrigada. Fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.